Abram comigo suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, versos 1 ao 8. E então veremos a interpretação que Jesus dá a essa parábola, o que é sempre bom quando ele faz isso. Então vamos lá, vamos pegar Marcos 4, verso 3, e eu vou ler na Nova Bíblia King James. Vocês podem acompanhar na versão que tiverem. Ouçam. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E a outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto, e cresceram, e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60, e alguns 100. E ele disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vamos descer a explicação dessa parábola, que está no verso 13. E ele lhes disse: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Portanto, a semente é a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho em que a palavra é semeada. Mas, ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmo, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra. E os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Então, o que temos? Esse é o nosso foco para a lição da Escola Sabatina de hoje. Agora, Jesus usa uma metáfora fascinante para descrever a salvação. É uma metáfora agrícola. Temos algum jardineiro aqui? Jardineiras? Tudo bem, louvado seja Deus, tudo bem. Então vocês podem se relacionar com essa analogia que Jesus usa. Agora, eu quero me concentrar em um tema em particular, pois há várias maneiras diferentes de abordar essa parábola. E ela é melhor descrita por um dos meus livros favoritos que li nos últimos anos, de John Peckham. E atualmente ele é o editor associado da Revista Adventista. Recentemente ele foi para lá. Mas antes disso ele estava no seminário como professor de Teologia Sistemática no Seminário Teológico Andrews, antes de ir para a Revista Adventista. E ele escreveu um livro incrível sobre o amor de Deus. É uma ótima leitura. Eu recomendo muito, ok? E ele usa uma abordagem canônica, e isso é o que ele disse sobre o amor de Deus. E eu estou parafraseando. Ele disse que o amor de Deus é bilateral. Bilateral. Não unilateral. Agora, o que isso significa? Você já participou de um comitê em que alguém toma uma decisão unilateral? Isso não é um comitê. É uma ditadura. Acho que você pode dizer que sim. Portanto, quando algo é unilateral, uni significa um. É tudo de um lado só. Um lado apenas. Ok? E há diferentes modelos ou sistemas na teologia cristã atual, o que seria um exemplo de uma imagem unilateral de salvação. Alguém quer responder e adivinhar? Uma teologia sistemática que seja unilateral? Predestinação. Predestinação unilateral, sem livre-arbítrio.
Deus toma uma decisão arbitrária do céu, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. É muito limitado. Agora, essa foi uma reação ao legalismo, mas eles foram na outra direção, a fim de obter segurança e tornaram tudo fundamentado em Deus, tudo bem? Portanto, unilateral, mas de um ponto de vista bíblico, e eu concordo com a análise de John Peckham sobre o amor de Deus, ele diz que o amor de Deus é bilateral, ou seja, dois. São necessários dois, certo? Para que o amor venha a existir. Entendemos isso a partir de um relacionamento matrimonial, certo? É totalmente bilateral. Cooperação bilateral. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, quer dizer, Senhor, tenha misericórdia. Foi uma longa semana, está sendo uma longa semana. Misericórdia, eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar, eu prometo. Quando eu pedi minha esposa em casamento, é totalmente bilateral. Eu não a tomei como refém. Eu estaria na cadeia agora, ok? Foi totalmente bilateral. Ela tinha que dizer sim. Então, a operação continua. No dia do casamento, ela tem que aparecer. Ela tinha que aparecer. Eu tinha um primo, não vou dizer seu nome. Na noite antes do casamento, ele casou-se com uma coreana da Coreia. Ele era americano e eles trouxeram todo mundo de avião. As damas de honra, as testemunhas. E eu não sei por que esse irmão não contou a ela de antemão. De qualquer forma, na noite anterior ao casamento, ele desapareceu. Deus tenha piedade. E... uau! Bem, no dia seguinte, a outra parte está visivelmente chateada, como vocês podem imaginar. E o pai dela está lá, tendo que arrumar a bagunça e tudo mais. E não é preciso dizer que ele não se casou com ela, ele casou com outra pessoa, mas ele perguntou ao filho mais tarde, quando o encontrou, por que você fugiu? E ele deu uma resposta interessante. Ele disse, pai, você disse que me daria um carro novo se eu me casasse com essa mulher. E bem, é uma longa história. De qualquer forma, é uma longa história. Mas o ponto principal é, o amor é bilateral. São necessários dois, sabemos disso intuitivamente. Ok? É necessário que um lado coopere com o outro. Certo? E podemos ver isso em todas as escrituras. Agora, e quanto à nossa parte? Temos um papel a desempenhar, e essa é uma bela declaração de Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 13. Deus opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, de modo que não podemos receber nenhum crédito pela nossa parte, amém? Porque Deus nos capacita a fazer nossa parte. Ele precisa que façamos a nossa parte. Mesmo Deus nos dando a capacidade de fazer nossa parte, não podemos reivindicar nenhum crédito. Mas fazer a nossa parte é fundamental para que o amor bilateral dê certo. Agora você pensa, lá vem essa alta teologia de um teólogo sistemático. O que isso tem a ver com o semeador? Bem, você pode ver que a bilateralidade está implícita na parábola do semeador. Portanto, aqui está. Aqui está. Cooperação total. Na agricultura não é unilateral. Deus fornece a luz do sol, a chuva e a vida no mar. Deus não desce e lavra seu solo. Ele não planta a semente para você. Ele não coloca uma cerca ao redor dela. E certamente não faz a colheita. Não é verdade? Às vezes eu gostaria que isso acontecesse, porque Deus sabe que eu não consigo plantar nada. Mas é assim que a bilateralidade funciona, de modo que está implícita na estrutura da agricultura e do semeador. Essa cooperação bilateral entre a parte de Deus e a parte do homem. Totalmente. Ok? Deus provê a luz do sol, a chuva, a vida e a semente. O homem planta, cultiva o solo, capina, cerca e, no final, o homem colhe. Agora, podemos receber algum crédito pelo fruto no final? Não. Porque é Deus quem nos capacita a fazer todas essas coisas. Mas isso não funciona muito bem se você for plantar para, em primeiro lugar, apenas ter sementes no balcão. Ou simplesmente jogá-las por cima do ombro na estrada. Se você vai ter um jardim, vai ter uma colheita, isso requer cooperação. E eu acho que esse é um belo tema para nos concentrarmos em nossa escola sabatina nesta manhã. Portanto, em nosso estudo de hoje, essa é a estrutura macro abrangente,
que está implícita em uma metáfora agrícola, que para que haja uma colheita, para que a salvação funcione, é preciso haver cooperação entre esses dois lados bilaterais, a parte de Deus e a parte do homem. E os dois precisam cooperar para que haja uma colheita. Muito bem. Agora, vamos ao primeiro aspecto dessa parábola. Eu achei interessante que no relato de Lucas, ele nos diz em Lucas 8, verso 11, a parábola é a seguinte. A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. Agora, eis a questão de como Deus empacotou seu poder. A Bíblia diz que ele empacotou seu poder como uma semente. Ele não empacotou seu poder como uma bomba atômica. Ele poderia, certo? Ele poderia ter dito que a palavra de Deus é como uma granada ou como uma bomba atômica. Mas ele disse que a palavra de Deus é embalada como uma semente. Agora pense nisso, pense nisso. Ok? Existe alguma cooperação bilateral com uma bomba atômica? Se uma bomba atômica for lançada sobre nós aqui na Colômbia Britânica durante a escola sabatina, temos algo a dizer sobre isso? Não, é totalmente unilateral, é tipo... certo? Mas, e se a Força Aérea Canadense viesse aqui e jogasse um monte de sementes neste acampamento? Certo? Para que essas sementes germinem e deem frutos, é preciso haver alguma ação bilateral. Agora pense nisso. Jesus empacotou a palavra de Deus como uma semente. Agora, isso aqui é do livro Educação. A energia criativa que chamou os mundos à existência está na palavra de Deus. É como se dentro da palavra de Deus estivesse a mesma energia criativa que criou a Via Láctea. E isso é incrível. É incrível. Você já olhou para as estrelas? É como se a palavra tivesse produzido isso. Mas esse mesmo poder que criou todo o nosso universo está na palavra de Deus. Mas está embalada como uma semente. Agora, há alguns anos atrás, por volta de 2005, algumas sementes foram encontradas em uma escavação arqueológica no Oriente Médio, na Palestina, em Massada. E os cientistas que descobriram isso, esses arqueólogos, descobriram que essas sementes datavam da época de Cristo. É incrível, sementes com 2.000 anos de idade. Se você fosse um cientista, o que faria? Eu pensaria, que oportunidade perfeita, não? Perfeita! Então eles pegaram algumas sementes e as fizeram germinar e adivinhem. Na verdade, você pode ir ao Oriente Médio e essa é uma das palmeiras dessa semente. Daquela semente de 2.000 anos que eles plantaram em 2005. E é isso, você pode ir à Palestina hoje e dar uma olhada nisso. Agora, a pergunta é a seguinte. Eis a questão. Pense nisso. O potencial para isso sempre esteve ali? Sim. Sempre esteve. Mas veja o estado. Ela estava em um estado de potencial não realizado. Essa é a metáfora que Jesus usa para descrever seu poder. O poder de Deus, o poder que criou o universo a partir do nada, está todo lá, mas está empacotado em um estado de potencial não realizado. E até que você o libere, permanecerá desse jeito. Estão me acompanhando? Mas quando você o desbloqueia, ele pode ficar adormecido assim por 2.000 anos. Mas quando você o libera, puf, é o milagre dos milagres.
Portanto, Deus sempre tem o potencial ali. Esse é o lado de Deus. Nós cooperamos como o modelo agrícola. E esse é o estado. Agora, lembre-se das aulas de ciências no ensino fundamental. Você aprendeu a palavra latente? Essa é a definição. Existe um estado de potencial não realizado. Ela existe, mas o poder não é explorado. Portanto, a palavra de Deus é como uma semente. A palavra de Deus é como uma semente. Ela existe em um estado de potencial não realizado. Cada promessa, poder, o mesmo poder que criou o universo a partir do nada, está aqui. E quando você cumpre essa promessa, o milagre acontece. A educação continua. A energia criativa que chamou os mundos à existência está na palavra de Deus. E essa palavra transmite poder e gera vida. Todo mandamento é uma promessa. Aceita pela vontade, recebida na alma, a parte bilateral, o outro lado, a palavra traz consigo a vida do infinito. Ela transforma a natureza e recria a alma à imagem de Deus. Tudo bem, então é bilateral e não unilateral. Agora, John Beckham tem um outro aspecto que é um corolário dessa ideia. E também está implícito na história do semeador. E você pode prosseguir com essa pergunta. Deus tem favoritos? É claro. Temos um pastor aqui, pastor amigo. Ele diz, é claro, você pode explicar isso? Ah, temos um microfone. Podemos ter um microfone aqui em cima. Enfim, apenas repita para nós. Diga-nos por que você acha que Deus tem favoritos. Muito bem dito. Muito bem. Ele disse que em toda a Escritura você pode ver favoritos. A Bíblia é uma história de favoritos. E ele usou a palavra-chave, responder. Responder. Agora, pode parecer um pouco injusto, mas vejam isso. Vejam isso. Temos ali o amado João, quando ele escreve sobre si mesmo. Vejam João 21, verso 20. O discípulo a quem Jesus amava nunca se refere a si mesmo como João. Ele diz, eu sou o discípulo amado. Agora, eu penso, vamos lá, irmão. Jesus não amava todos os discípulos, mas ele diz, o discípulo amado. Ok, vejam, Jesus tem 12. Daí ele tem 3, Pedro, João e Tiago. Eles recebem privilégios especiais para poderem estar no Monte da Transfiguração. Mas parece que existe um. Você está na escola e tem alguém considerado como o mascote do professor. Isso me deixava louco. Mas não é disso que estamos falando aqui. Isso é um pouco diferente. É um pouco diferente. Pode parecer um pouco interessante. Agora veja Atos dos Apóstolos, página 539. João é distinguido acima dos outros apóstolos como o discípulo a quem Jesus amava. Ele parecia ter desfrutado de um grau preeminente de amizade de Cristo e recebeu muitos sinais de confiança e do amor do Salvador. Em outras palavras, era um dos favoritos. Ele foi um dos 3 que teve a permissão para testemunhar a glória de Cristo no Monte da Transfiguração e sua agonia no Getsêmani. E foi a ele que o nosso Senhor confiou sua mãe naquelas últimas horas de angústia na cruz. Portanto, Ellen White, em seu comentário sobre isso, parece indicar que João era privilegiado. Ele era um favorito, que recebeu coisas especiais de Jesus. E de todos os discípulos, o único a quem ele confiou o cuidado de sua mãe foi João. Mas ela não para por aí, veja isso. A afeição do Salvador pelo discípulo amado foi o quê? Foi retribuído. Foi retribuído com toda a força de uma devoção ardente. Agora, há uma implicação nisso que você pode deduzir. Deus é um Deus de oportunidades iguais, amém? Em outras palavras, todos podem ser favoritos. Isso não é bom? Sim, alguém aqui quer ser favorito de Deus? Oh, sim, com certeza. Oportunidades iguais.
Todo mundo quer ser um favorito. Sem discriminação, louvado seja Deus, certo? Todo mundo pode ser um favorito. Mas nem todos escolhem responder bilateral. O lado de Deus diz que todos podem ser favoritos. Nossa resposta bilateral a isso é dizer: Senhor, eu vou responder. E de acordo com Ellen White, de todos os discípulos, João foi o que mais respondeu. Portanto, por causa dessa resposta bilateral, ele pôde estar nesse relacionamento especial. Agora, John Peckham tem uma análise interessante da palavra caminhou, especificamente no que se refere ao fato de Enoque ter andado com Deus. Ok? Se você for caminhar com alguém, isso requer cooperação e coordenação. Certo? Pense nisso. A velocidade da caminhada, quando estou caminhando com minha filha de 4 anos, eu preciso cooperar com ela. Certo? De outra forma, eu estou caminhando sozinho. É preciso haver uma cooperação. Portanto, quando Enoque andou com Deus, são necessários 2. Caso contrário, alguém está caminhando sozinho. Destino, coordenação da cadência, todas essas coisas. E de acordo com o hebraico, há uma sintaxe que indica que quando Enoque andou com Deus, a implicação é que Deus deu um passo, Enoque deu um passo. Deus deu um passo, Enoque deu um passo. Cooperação. Cooperação. Portanto, todos podemos ser favoritos. Amém? Você só precisa responder. O problema é o seguinte: quando você é um favorito, algo acontece. Se você perceber que alguém é o favorito de Deus, eu tenho uma dica para você. Fique perto. Se aproxime. Se aproxime dessa pessoa, pois isso é o que acontece. Você lembra de quando Potifar disse e notou que sua casa foi abençoada? Sabe o que Gênesis diz? Por que sua casa foi abençoada? Por causa de José. Isso não é interessante? Porque José estava na casa de Potifar. Potifar recebeu o que chamamos de bênção residual. Bênção residual. Deus não é mesquinho com sua bênção. Portanto, se você se aproximar de alguém que é um favorito de Deus, algumas dessas bênçãos se espalham. Lembram do que Labão disse a Jacó? Percebo que o Senhor me abençoou por sua causa. Por sua causa. Interessante. Interessante. Relacionamento bilateral. Quando alguém está no relacionamento bilateral com Deus e você percebe que essa pessoa é um Enoque moderno, aproxime-se. Algumas dessas coisas se espalham. Agora, outra coisa. Quanto à sua posteridade, eu lembro que a Bíblia diz que Deus interrompe as maldições geracionais dos iníquos na 3ª ou 4ª geração em sua misericórdia. Mas, e quanto às bênçãos geracionais daqueles que são os favoritos? Milhares de gerações. Você já esteve em sala de aula com uma pessoa de herança judaica antes? Senhor, tenha misericórdia. QI? Ah, meu Deus. Cada Einstein, Berg. Uau. Eles dizem que 80% dos nobres são judeus, quando eles são apenas menos de 1% da população. Ok? E eu acredito que a bênção residual agora é o seguinte, eis a questão. É melhor nascer na época da Bíblia como filho de um filisteu ou na 200ª geração depois de Abraão? Abraão. Portanto, as bênçãos geracionais são descendentes. Mas aqui está a beleza. Você pode ser o Abraão de sua família. Se em algum momento você pensa, ei, a minha geração não recebe essa bênção, você pode dizer, olha, a maldição acaba aqui.
Eu serei o favorito de Deus. E minha posteridade receberá a bênção geracional, porque eu escolhi responder a Deus. Amém? Agora, todos eles precisam fazer sua própria escolha, como todo mundo. Mas há bênçãos especiais que se espalham. E a beleza disso é que você pode ser o Abraão de sua geração. Louve o seu nome, louve o seu nome. Isso é lindo, é lindo. Agora, tudo isso está implícito na parábola do semeador. Bilateral, a semente de Deus. Deus não discrimina a maneira como distribui a semente. Louvado seja Deus. Ok? Essa não é uma prática normal agrícola. Especialmente se você tiver uma semente preciosa, não a joga simplesmente na estrada. Não a jogamos entre os espinhos. Não a jogamos. Deus sabe que ela não vai produzir, mas isso demonstra a igualdade de oportunidades. Deus diz, olha, eu vou espalhar isso em todos os lugares. Todos podem ser favoritos, todos podem ter privilégios. A mesma semente, mesmo semeador, mesma bênção em potencial. Eu vou simplesmente jogar em todos os lugares. Isso é a anomalia dessa metáfora agrícola nas Escrituras. Porque normalmente guardamos nossa semente e pensamos, vamos plantá-la no melhor solo. No melhor solo. Eu não vou para o meio da rodovia. De jeito nenhum. Isso seria um desperdício. Mas para Deus é como oportunidades iguais. Ele a joga em todos os lugares. Todos têm potencial. E aqui está o solo do homem. A resposta. Agora, não temos tempo para analisar todos os tipos de solo, mas esse é o outro lado da questão. Deus envia a semente, sua parte do relacionamento bilateral. Aqui estão as respostas que podemos dar. Você tem o caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso e o solo bom. Agora, eu vou destacar apenas algumas delas antes de passar para o próximo ponto. Parábolas de Jesus, um livro incrível. Eu só quero ler com vocês alguns parágrafos que eu li em preparação para a escola sabatina. É incrível e realmente me tocou, certo? Então, vamos falar sobre o caminho, as sementes que foram lançadas na estrada. E isso é o que Ellen White diz na página 44. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando ela cai sobre o coração de um ouvinte desatento. Absorvido por objetivos egoístas e indulgências pecaminosas, a alma é endurecida pelo engano do pecado. As faculdades espirituais ficam paralisadas. Os homens ouvem a palavra, mas não a entendem. Portanto, ela diz que quando a semente está na estrada, não há potencial para germinar se ela estiver na rodovia. E ela diz que a condição, em resumo, é alguém que se tornou insensível ao Evangelho. Insensível ao Evangelho. Insensível. Cansado. Ela faz uma citação interessante sobre como isso pode ocorrer. E isso me atingiu em cheio. Certo? A pergunta é, qual é a maneira de alguém se tornar insensível ao Evangelho? Ouça isso. Eu sei que é longa, mas eu acho que vale a pena ler. Como o coração se torna impermeável à palavra ou cansado, ouça isso. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem dela objeto de crítica em casa. Eles julgam o sermão como fariam com as palavras de um palestrante ou de um orador político. A mensagem, que deveria ser considerada como a palavra para eles, é abordada com comentários insignificantes ou sarcásticos. O caráter do ministro, os motivos, as ações e a conduta dos membros da igreja são discutidos livremente. Um julgamento severo é pronunciado. A fofoca ou a calúnia é repetida e isso é ouvido pelos não convertidos. Muitas vezes essas coisas são ditas pelos pais aos seus próprios filhos. Assim, são destruídos o respeito pelos mensageiros de Deus e a reverência por sua mensagem, e muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Como pai e mãe, isso é muito importante. Como alguém se torna impermeável ao Evangelho, ela diz que uma maneira é essa. Agora eu vou contar um pouco mais sobre mim mesmo. Eu nasci em Tacoma Park, Maryland, no Hospital Adventista de Washington.
Ou seja, não dá para ser mais adventista do que isso. Eu costumava estar na Conferência Geral, na Revista Adventista, na Review and Herald. Eu já estava lá antes de mudarem para lá. Eu estudei na escola primária da John Andrews. Depois disso, nós nos mudamos de Tacoma Park para Silver Spring. Assim que a Conferência Geral mudou para lá. Certo. Depois mudamos para Hagerstown, Maryland, onde ficavam a Revista Adventista e a Review. Depois, quando virei pastor, eu pastoreei em Berrien Spring, perto da Universidade Andrews. Agora, é o seguinte, e eu trabalhei no Ministério de Jovens que havia crescido em comunidades adventistas. Agora, há uma bênção em crescer em comunidades adventistas. Palheiros, vegetais, não. Há outras bênçãos também. Mas aqui está o que eu encontrei, o que eu descobri. Muitos desses jovens estavam cansados. Agora, não todos, mas muitos deles. E a pergunta é, quantos? Muitos deles eram cínicos com relação à igreja. Agora, eu serei o primeiro a chegar aqui, porque eu pastorei por vários anos antes de ir para a educação. Eu serei o primeiro a dizer que a igreja é imperfeita. Ok? Ela é de pessoas. Ela ainda é a menina dos olhos de Deus. Amém? E, olha, eu ouvi Mark Phelan dizendo uma vez que você pensa sobre a arca durante o dilúvio com os seus sogros, ok? Um zoológico flutuante. É um zoológico flutuante. E não cheira bem. E você pega um zoológico flutuante no meio de uma tempestade e o sacode assim. É uma bagunça, pessoal. Mas o lugar mais seguro na Terra, naquela época, era no barco. Amém? Portanto, fiquem no barco. Fiquem no barco. Tudo bem, é uma bagunça. Às vezes você fica enjoado. Precisa se afastar das pessoas, seja o que for. Fique no barco. Fique no barco. Ele está passando. Ele está passando. Agora é o seguinte. Um dos meus ministeriais me disse que chamou os membros de sua igreja que tinham cônjuges que não eram cristãos e que não eram adventistas. Ele disse, eu quero ensinar a vocês como conquistar seus cônjuges não adventistas. E ele disse, número 1. Ele disse, número 1, quando você voltar para casa, ele disse, não falem mal da igreja. Há problemas, sem dúvida, mas ele disse, não chegue em casa com seu cônjuge não crente falando sobre as coisas que estão acontecendo dentro da igreja que são negativas. Sabe, eu tive uma dica de casamento que alguém me deu que dizia, nunca vá até seus pais e reclame de seu cônjuge. Porque, adivinha só, você vai superar qualquer dificuldade que estiver tendo com seu cônjuge, certo? Mas seus pais, misericórdia, são o seu sangue, certo? É como se eles fossem... Entendem o que eu quero dizer? Então ele disse que quando você for para casa com o seu cônjuge descrente, nunca fale sobre as críticas da igreja. Porque como você vai conseguir conquistá-los? Eles vão ficar cansados e cínicos em relação à igreja. E acredite ou não, Deus usa meios imperfeitos para transmitir suas mensagens. Eu estou exibindo um direito aqui, ok? Quer dizer, Deus falou por meio de um burro. Isso deve dizer algo a você, certo? Então, portanto, concentre-se na mensagem, não no mensageiro. Ele sempre o decepcionará. Concentre-se na mensagem. E ela diz que a maneira pela qual produzimos filhos cansados e cínicos é quando voltamos para casa e fazemos da igreja um pratinho.
cortamos em pedacinhos, dissecamos, o que quer que seja. E eu acho que uma das maneiras de darmos aos nossos filhos uma chance de lutar é não expor esses tipos de coisas na presença deles. Na presença deles, porque isso não faz bem a eles. É o que acontece com eles. Portanto, eu acho que essa foi uma aplicação que realmente se encaixou nesse caso. Agora, estou ficando sem tempo, deixa eu descer aqui. Então temos diferentes tipos de solos, a relação bilateral. A questão é que essa é uma aplicação. E você pensa, será que eu posso mudar o tipo de solo? Quero dizer, você tem jeito? Eu sou um desses? Eu simplesmente não consigo evitar. Será que o nosso tipo de solo não pode mudar? E essa é uma mensagem de esperança. A lição objetiva de Cristo não nos deixa na mão. Ela diz, mas o resultado não está além do nosso controle. Louvado seja Deus. Você pode fazer um transplante. Amém? Ok? É verdade, não podemos mudar a nós mesmos, mas o poder de escolha é nosso e cabe a nós determinar o que nos tornaremos. Uau! Não podemos mudar a nós mesmos, isso soa como um paradoxo, mas podemos tomar uma decisão que é dada por Deus e fazer o transplante de solo que precisamos para que isso possa acontecer. Agora, para terminarmos, eu quero ilustrar isso por meio de uma das histórias mais poderosas do Novo Testamento, ok? Se encontra no livro de Lucas. E você se lembra da história? O anjo Gabriel vem a Maria. O anjo Gabriel vem a Maria e diz, esse milagre maluco vai acontecer, ok? Você vai ficar grávida de Deus. Isso é... Eu lembro de quando descobrimos que estávamos grávidos e fomos fazer o ultrassom, que nem era um ultrassom, era um pequeno Doppler, onde você podia ouvir o batimento cardíaco com 8 semanas de idade. 8 semanas de idade. E você fica ali orando para que eles encontrem o batimento cardíaco, certo? Quer dizer, é a primeira vez que você fica tipo, e eles mexem para lá, para cá, e a gente consegue ouvir o coração. Aí eu comecei a chorar. E quando eu saí daquele consultório, eu pensei sobre isso. Que em algum momento, Jesus estava no útero. Uau! Num dado momento, Jesus estava com 8 semanas de vida. E eu fiquei tão... Então o anjo Gabriel veio a Maria e disse, olha, isso pode acontecer. E Maria pergunta, olha, como isso é possível? Eu sou virgem, nunca conheci nenhum homem. E essa é a resposta do anjo. Para Deus, nada é impossível. Agora, aqui está o diálogo. Então, quando o anjo disse a Maria, ok? Veja o que Maria diz. Essa é a sua resposta em Lucas 1, verso 38. Essa é a parte bilateral. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ok? O anjo Gabriel não desceu e disse, isso vai acontecer com você, não importa o que aconteça. Porque eu creio que se Maria tivesse dito de jeito nenhum, ele teria ido para outra pessoa. Ou seja, Deus não impõe isso a ninguém. Isso mudaria sua vida para sempre. Para sempre. Sua reputação. Quer dizer, mesmo quando Jesus era um homem adulto, eles disseram, nós sabemos quem é o nosso pai. Quer dizer, isso o seguiu. O estigma da natureza de seu nascimento. Radical, quer dizer, e o que ela faria para contar a José? Imagine essa conversa. José, eu estou grávida e não é seu. Eu sei que não é meu, certo? E adivinha, o Espírito Santo, quer dizer, alguém veio até você e isso é radical. Mas veja o que ela disse. Ok? Veja o que ela disse. O anjo Gabriel vem a Maria e Maria sabe instintivamente o que o anjo está pedindo que ela faça. Veja as 3 palavras lá em cima. O que diz? Que assim seja.
que assim seja. Agora, quando você lê a narrativa, é bastante conclusivo o que aconteceu quando ela disse que assim seja. Porque quando ela vai até Isabel, Isabel diz a ela, você está grávida, não é? E está grávida de Deus. Confirmação. A narrativa aponta fortemente para a conclusão de que, quando Maria disse que assim seja, você sabe o que aconteceu? Quer dizer, isso é a coisa mais radical. Quer dizer, olha pessoal, se Deus pode fazer isso, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer tudo. Isso é o máximo. Quer dizer, imaginem que Jesus está lá de prontidão, em tempo real. Em tempo real. Certo? Tempo real, tempo real. Todo mundo está assistindo, o universo inteiro está assistindo o que Maria vai fazer, o que ela vai dizer. Porque quando ela diz que assim seja, o que acontece? Consentimento. É o consentimento dela. É ela autorizando. O universo inteiro está observando. E assim que ela diz que assim seja, pá! Lá se vai Jesus. É simples assim. Surpreendente. Surpreendente. O poder de Deus existe em um estado de potencial não realizado, aguardando o seu consentimento. Primeiro passo. E quando você dá seu consentimento, somente você pode dá-lo. Porque Deus lhe deu esse poder para que você o exerça a favor ou contra Ele. Ele o deu a você. E o fato de você exercer essa escolha não é um mérito seu, porque você não a possui e ela não deriva de você. Você a possui, mas ela não deriva de você. Mas Ele quer que você a exerça. E quando você a exerce, o impossível acontece, pessoal. O impossível acontece. A coisa mais linda acontece. Caminho a Cristo, um dos meus favoritos. Muitos estão se perguntando como posso fazer a entrega de minha vida a Deus. Vocês desejam se entregar a Ele, mas são fracos em poder moral e escravos da dúvida e do controle pelos hábitos de sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. Você não consegue controlar seus pensamentos, seus impulsos e suas afeições. O que você precisa entender é a verdadeira força de vontade. Esse é o poder governante da natureza do homem, o poder de decisão ou de escolha. Tudo depende de ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus concedeu aos homens deve ser exercido por eles. Você não pode mudar seu coração. Você não pode dar a Deus suas afeições, mas pode escolher servi-lo. Você pode dar a Ele a sua vontade. Assim, toda a sua natureza será colocada sob o controle do Espírito de Cristo. A última citação para encerrarmos. Essa é linda, amo essa citação. Página 142. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Você não é capaz por si mesmo de submeter seus propósitos, desejos e inclinações à vontade de Deus. Mas veja isso, mas se você estiver disposto a se tornar disposto, Deus realizará a obra por você. Vocês ouviram isso? Em outras palavras, você pode ir a Deus, mas a única maneira de ir a Deus é da mesma forma que você está, caminho a Cristo, e dizer, Senhor, eu amo esse pecado, ajude-me a odiá-lo. Eu nem mesmo desejo, me dê o desejo de desejar. É a coisa mais impotente a ser feita. Mas Deus diz, eu quero que você faça essa escolha. E é, na verdade, a escolha de dizer, Senhor, eu estou disposto a me tornar disposto. Às vezes estou disposto a estar disposto, a estar disposto, a estar disposto, a estar disposto. Me ajuda a fazer isso. E Deus diz, tudo bem. Tudo bem, é o suficiente. É o suficiente. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Nesse relacionamento bilateral, o poder que criou o universo a partir do nada está ali em um estado de potencial não realizado. E o primeiro passo é dizer, Senhor, estou disposto a estar disposto. E Deus diz, nós temos a autorização, temos a papelada. O milagre começa a acontecer.
Louvado seja o seu nome. Orem comigo. Pai do céu, obrigado por tua graça, por seu amor. Obrigado pela parábola do semeador. Agradecemos porque tu não és um Deus unilateral, por não haver um lado só, mas a definição de amor implica em bilateral. E agradecemos por nos ter dado a liberdade de escolha. Ajuda-nos a exercê-la. Ajuda-nos a estar dispostos a nos tornar dispostos. Pois pedimos essas coisas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.